levantarmos, Pai, acordarmos. Fortalece os teus filhos essa noite, Pai, concede alegria aos corações, ó Deus, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vontade deles, Pai, na vida deles, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, porque a tua vontade é melhor que a nossa, Senhor. Os teus planos são melhores que os nossos, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, queridos. Boa noite, queridos e queridas. Como é bom podermos entoar louvores ao nome do nosso Deus. Reconhecemos que Jesus, de fato, é o Senhor de nossa vida, e sem Cristo Jesus nós não temos certeza e esperança alguma quanto ao mundo que está por vir, né? Quanto ao nosso relacionamento com Deus e tudo mais. Bem, queridos, eu quero convidá-lo a olhar o boletim. Você recebeu o seu. Olha na primeira página. Eu peço que você aproveite ao máximo aquilo que a nossa igreja tem oferecido aos membros, congregados, aqueles que participam conosco. Iniciamos hoje uma nova série de pastorais que versam justamente sobre as doutrinas da graça. E como é bom, meus irmãos e irmãs, termos uma fé bíblica, uma fé sentada nas Escrituras. E hoje, então, eu trago uma introdução sobre as doutrinas da graça. Vocês vão verificar ao longo dessa série que muito daquilo que eu tenho pregado e ensinado à igreja ao longo de todos esses anos vai fazer muito sentido para você. Então eu peço que você, dominicalmente, leia as pastorais, guarde contigo. O nosso boletim, nós temos um princípio, digamos, editorial, não sei se eu posso assim dizer, mas que ele tem dois grandes objetivos: informar e formar. Então nós queremos sempre usar de bom conteúdo para que seja para a edificação da tua vida. Então esteja bastante atento, leia depois, a pastoral não leia agora durante o culto, mas você possa levar para casa e possa meditar aquilo que aqui está escrito. Também, meus irmãos, só um destaque muito importante. Olha na página 4, na última página, você tem no primeiro comunicado acerca do regimento interno da igreja. Nós tivemos o prazer, a alegria de nos reunirmos com o conselho da igreja, o conselho consultivo, ao longo de 3 encontros tivemos, onde de uma maneira exaustiva e bastante detalhada discutimos aquilo que foi a proposta do regimento interno. O conselho debateu, conversamos, está aprovado pelo conselho, agora vamos trazer para a igreja. Então, na próxima assembleia do dia 19 de novembro, domingo pela manhã, nós haveremos de aprovar o regimento pela assembleia. Então é muito importante que todos os membros da igreja possam solicitar a sua cópia. Pegue comigo e me procure, que eu estarei fornecendo a cópia do nosso regimento interno, para que você possa ler. Havendo alguma dúvida, possa me procurar, ou algum dos pastores da igreja, o pastor Neymar, o pastor Rodrigo Moraes, para esclarecer as dúvidas que você possa ter. Ok? Então é muito importante que a igreja inteira saiba que estamos vivendo esse momento extraordinário. Meus irmãos, eu quero convidá-lo, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22, do versículo 1 a 29. Damos continuidade àquilo que tem sido trabalhado ao longo de meses. Aqueles que nos visitam nessa noite, a primeira igreja batista em Pompeia é uma igreja comprometida com a sã doutrina, uma igreja comprometida com a exposição fiel das Escrituras. E nós trabalhamos com a exposição de livros inteiros da Bíblia, de modo que a nossa fé é uma fé verdadeiramente bíblica. E chegamos no capítulo 22, começamos no capítulo 1 e estamos hoje no capítulo 22. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, rogando a Deus que o Espírito Santo venha ministrar de maneira muito específica em cada coração. Quero pedir que você detenha toda a sua atenção à leitura da palavra, à explanação do texto. Esteja bastante atento, não permita que haja distrações que lhe impeçam a compreensão. Vamos orar então.
Senhor, obrigado, Pai, porque chegamos até aqui. Nós queremos louvar, te bendizer pela jornada que o Senhor tem nos dado no livro de Atos, o quanto temos aprendido, ó Deus amado, com aquilo que Lucas registrou, e que Teu Espírito Santo nos fale de maneira muito específica nessa noite, de modo que a nossa compreensão, o entendimento da Tua palavra seja correta e possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, então, Atos capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 29. Acompanhe a sua Bíblia com bastante atenção. Versículo 1 diz assim: Irmãos e pais, quem está falando é o apóstolo Paulo, tá? Ele está se defendendo, ok? Então vamos lá. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu: Sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, do céu, brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai para o Damasco, onde está dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu o vi. Então ele disse: O Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, pois serás sua testemunha dos que tens visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demorais? Levanta-te e sê batizado, e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão, e vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti, e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Eles os escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: Tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Então gritavam e tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sob chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: É permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: O que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então
o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: sou. Disse o comandante: eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou por direito de nascimento. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o havia amarrado. Uau! Que defesa! Que postura! O quão impressionante é para nós observarmos que Paulo estava numa situação extremamente difícil. É importante para nós nessa noite observarmos como Paulo se comporta, como Paulo age, como Paulo se defende, aquilo que o texto nos mostra de maneira muito clara. Agora a pergunta que lhe faço é a seguinte: como você se defende? Como você se defende quando existem falsas acusações contra a sua vida? Como é que você se defende? Como é que você reage quando as pessoas lhe caluniam? Como você se porta diante das pessoas que querem tirar-lhe a vida? Queridos, o apóstolo Paulo está sofrendo exatamente essas questões. Paulo está sofrendo falsas acusações. Paulo está sendo caluniado. A vida do apóstolo Paulo está correndo sérios riscos. Lembremos-nos daquilo que diz o capítulo 21, versículo 36, que nós trabalhamos semana passada. A multidão gritava euforicamente: mata-o, mata-o, mata-o. Os judeus estavam ansiando, desejando pelo derramamento de sangue de Paulo. Eles queriam a morte de Paulo, assim como foi com Cristo Jesus. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os irmãos estão bem lembrados de semana passada, quando tratamos desse paralelo entre Paulo e Jesus em Jerusalém, nesse momento em que a vida dele corria risco. E o que é impressionante para nós, meus irmãos, é que se não houvesse, já vimos isso semana passada, se não houvesse a intervenção das autoridades romanas, certamente, sem dúvida alguma, Paulo teria morrido naquele dia, no dia 2 de junho de 57. Essa história que está diante de nós, aquilo que a palavra de Deus nos registra, ocorreu no dia 2 de junho de 57. E quando nos deparamos com esse fato, essa realidade, nós verificamos que Deus não permitiu que a morte de Paulo ocorresse naquele dia, naquelas circunstâncias, com as falsas acusações que lhe foram apresentadas, mas Deus permitiu que a sua vida ainda se delongasse por mais algum tempo. E, meus amados irmãos e irmãs, o que temos aqui diante de nós é uma defesa espetacular, sem dúvida alguma, a defesa por excelência de Paulo diante daqueles que o acusavam. Então a pergunta que eu lhe faço é: o que esse texto da palavra de Deus nos ensina sobre como Paulo se defendeu? Qual foi a linha de argumentação de Paulo? Como Paulo se colocou diante daqueles que o acusavam, diante daqueles que haveriam de ser seus algozes? Como que Paulo se defende? Sabe como é que Paulo se defende? É impressionante. Você já viu, você já leu comigo. Paulo se defende com uma coisa tão simples: testemunho de vida. Paulo se defende tão somente com o seu testemunho de vida. O apóstolo Paulo, ele vai remeter a sua história. E queridos, a maior defesa que nós podemos ter diante as falsas acusações, diante aqueles que nos caluniam, diante aqueles que querem tirar a nossa própria vida, é certamente e seguramente o nosso testemunho de vida. A sua história é a sua maior testemunha. A sua história de vida, a maneira como você viveu, a maneira como você tem vivido e a maneira como você há de viver, deve ser para você o seu maior testemunho. E contra o testemunho de vida não há refutação. É aquilo que se diz por aí: contra fatos não há
argumentos. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é justamente isso. Então, como é o testemunho de vida de Paulo? Precisamos fazer essas perguntas, e o texto nos traz as respostas. A vida de Paulo foi perfeita? Talvez quando nós falamos de testemunho de vida, você possa pensar: oh pastor, mas a minha vida tem tantas falhas, eu já cometi tantos erros na minha vida. Antes de conhecer Jesus, eu fiz tanta besteira, e depois de conhecer Jesus também, já dei tanta cabeçada. Eu não tenho uma vida perfeita. Mas Paulo também não tinha uma vida perfeita. O texto nos mostra isso, nesse testemunho de vida. Existe algo da qual Paulo teria de que se envergonhar em sua vida? Existe algo da qual Paulo se envergonha? Quando nós olhamos para o testemunho de vida de Paulo, como que Paulo lidava com os erros que ele cometeu ao longo de sua vida? Como é que Paulo lidava com os pecados que ele praticou? E queridos, certamente o texto vai nos ajudar a compreender acerca dessas questões que levanto aqui diante dos irmãos. E o que nós precisamos perceber é que a defesa de Paulo tem muito a nos ensinar nessa noite. É uma defesa por excelência. É uma defesa que deve inspirar a nossa vida. Então olhemos para o texto e observemos primeiramente a atitude que o apóstolo Paulo toma. Os dois primeiros versículos é Paulo se direcionando àquela multidão de judeus que estavam polvorosos, aquela multidão de judeus que estavam ali realmente desejando a sua morte, pessoas que queriam que Paulo fosse naquele momento morto. E Paulo se direciona a esses judeus, e a palavra nos mostra de maneira muito clara o objetivo de defender-se. E ele vai falar de que forma? Na língua hebraica. Ele vai falar na língua do seu povo. E a palavra nos mostra no versículo 2 que é um grande silêncio. Todos ficam atentos para ouvir aquilo que Paulo haveria de dizer. E quando observamos qual é a primeira palavra de Paulo acerca do testemunho de sua vida, o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai apresentar quem ele era. Paulo vai mostrar de maneira muito clara que ele era um fariseu irrepreensível. Ele vai dizer: sou judeu nascido em Tarso, na Cilícia. Ele vai dizer o seguinte: fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Quando Paulo ele apresenta-se, quando ele fala acerca de sua pessoa, de quem ele era, ele vai trazer aquilo que para ele já foi muito importante em sua vida, um fariseu. E nós podemos nos lembrar que o farisaísmo, os fariseus, eles foram uma das seitas no judaísmo do início, naquele primeiro século, nos séculos também anteriores. Mas o judaísmo, dentro do judaísmo, o farisaísmo era uma seita judaica extremamente zelosa. E o apóstolo Paulo ele diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então, o que temos aqui é o apóstolo Paulo em sua defesa, apresentando que ele nunca brincou com as coisas de Deus. Paulo se defende apresentando a sua história, e ele mostra que ele foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, e Gamaliel ele era um doutor da lei altamente respeitado em Jerusalém. E quando ele faz, irmãos, ele quer mostrar exatamente isso. Olha, eu nunca fui um homem que brinquei com o judaísmo. Eu nunca fui um homem que brinquei com as coisas de Deus. E certamente quem conhecia o apóstolo Paulo antes de sua conversão, enquanto morava em Jerusalém, vivia na cultura judaica ali do seu tempo, certamente quem o conheceu haveria de aplaudi-lo, haveria de dizer: esse homem é espetacular, esse homem é zeloso, esse homem é um homem sério, é um homem responsável, é um homem que se dedicou realmente ao farisaísmo judaico. Não havia quem tivesse autoridade para refutar, para dizer que isso não era verdade acerca de Paulo. Ou seja, tudo quanto Paulo aprendeu, ele aprendeu de Gamaliel. O Gamaliel, um doutor da lei, que amava a palavra de Deus, o Antigo Testamento, um homem que zelava pelo Antigo Testamento. E meus amados irmãos e irmãs, Paulo se direciona ao seu povo falando: eu fui influenciado por Gamaliel.
eu tenho pedigree. É o que Paulo está mostrando. Eu não sou qualquer aventureiro, eu não sou qualquer pessoa, mas eu tenho uma história. E talvez para nós hoje, século 21, falarmos de Paulo, reconhecemos o valor do farisaísmo, mas pastor, pera lá, pastor, calma aí. Se eu ler o Novo Testamento, Jesus ele vem de sola, vem de voadora nos fariseus, seus bandos de sepulcros caiados, não é? Vocês são um bando de hipócritas, vocês exigem que o povo cumpra a lei e vocês não cumprem. E realmente nós temos uma visão negativa, e realmente Jesus Cristo ele foi muito duro com os religiosos hipócritas. Jesus Cristo foi contra o legalismo farisaico. No entanto, meus amados irmãos, nós precisamos reconhecer que o farisaísmo judaico do primeiro século, ele contribuiu para a fé cristã. Os fariseus, eles tinham um posicionamento seguro de fidelidade às escrituras, à lei, à Torá, à história do povo de Israel. Eles eram uma seita judaica que valorizava, que reconhecia que haveria ressurreição dos mortos, uma crença cristã. Eles reconheciam que havia existência de anjos, é uma crença cristã. Eles sabiam, os fariseus criam que haveria uma recompensa após a morte, é uma fé cristã. Nós precisamos olhar e reconhecer que o farisaísmo ele teve seu papel de importância, embora Jesus condene todo o legalismo religioso, mas o farisaísmo se contrapõe de maneira muito clara contra os saduceus. E semana que vem, se Deus permitir, a gente vai entender um pouco mais. Por isso que hoje eu estou dando algumas informações importantes para a semana que vem. O que é importante perceber? O apóstolo Paulo não tem vergonha de se posicionar, não tem vergonha de falar quem ele é, o que ele foi como fariseu irrepreensível. Ele vai mostrar que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, qual é o valor do farisaísmo? Zelo, dedicação e ensino. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses capítulo 2. Paulo, quando escreve à igreja na cidade de Filipos, ele vai falar da sua biografia, ou da sua história de vida. Não uma biografia, porque não há detalhes tão claros, mas um panorama geral daquilo que ele era. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, no versículo 4, diz assim: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo que siga a igreja, quanto à justiça que é na lei, eu era irrepreensível. É impressionante, meus irmãos, que como judeu ortodoxo do seu tempo, Paulo reconhecia a seriedade da proposta do farisaísmo judaico. Não podemos olhar para os fariseus tão somente numa perspectiva pejorativa, mas precisamos olhar e reconhecer aquilo que eles contribuíram. O que nós precisamos essa noite compreender que Paulo se defende falando: eu nunca brinquei com Deus. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus. E quando nós olhamos para isso, reconhecemos algo muito especial. É que Deus, a sua graça tão especial e incomensurável, Ele usa das capacitações que Paulo adquiriu no farisaísmo. É impressionante reconhecermos isso. Deus vai usar todo o conhecimento, todo o zelo, toda a cultura do apóstolo Paulo em favor do cristianismo. Paulo usa desse legado que Paulo recebeu. Deus usa esse legado que Paulo recebeu. E quando nós percebemos isso, Deus usou as competências de Paulo. Deus usou as habilidades que ele tinha. E quando lidamos com esse fato, eu pergunto a você: que competências você possui? Eu pergunto a você: que habilidades, que talentos, o que você sabe fazer? Quando pensamos acerca desses fatos, o que é importante considerar é que nós não podemos de modo algum menosprezar as competências, as habilidades que Deus nos deu ao longo de nossa vida. Tudo quanto nós aprendemos, tudo quanto nós exercemos de forma digna ao longo de nossa vida,
Deus quer usar isso, Deus quer usar a nossa história, Deus quer usar todo o conhecimento que temos, assim como usou o conhecimento de Paulo, que ele aprendeu dentro do farisaísmo judaico, para a expansão do seu reino. Meus queridos, nós precisamos, com um pouco de Deus, reconhecer que Deus usa o que sabemos para a glória dele. O que é que você sabe? O que é que você tem aprendido ao longo da sua vida? O que você sabe fazer e faz bem? E Deus quer usar isso. Paulo se defende falando da sua história, daquilo que ele aprendeu, e mostrando que aquilo que ele viveu, daquilo que ele aprendeu, é para a glória de Deus. Ele nunca brincou com as coisas de Deus. Paulo também se defende, o texto continua a nos mostrar, eu não vou ficar lendo toda hora, mas é impressionante observarmos que após que ele fala acerca de quem ele era, ele somente olha na sua Bíblia, não fecha a Bíblia, mas olha o versículo 4, ele fala o seguinte: persegui este caminho até a morte. Ou seja, em sua defesa, Paulo diz que era totalmente contrário à fé cristã. O apóstolo Paulo está aqui se posicionando, ele está mostrando que não somente rejeitava a fé cristã, mas mais do que essa rejeição, ele estava determinado para exterminá-la da face da terra. Aquilo que dependesse de Paulo antes de conhecer Cristo Jesus, ele estava pronto a entregar a vida dele para exterminar o Evangelho. Por quê? No entendimento de Paulo, e aqui quando ele fala do caminho, refere-se àqueles que seguiam esse tal Jesus, esse tal Nazareno, que Paulo tinha ódio, Paulo tinha repulsa, ele repugnava Jesus Cristo, ele repugnava os seguidores de Jesus. Por isso que ele fala: eu perdi a autorização, eu ia, eu levava encarcerado, eu batia. Paulo então realmente aqui ele se posiciona de maneira muito clara. O alvo dele, sem conhecer Jesus, era acabar com Jesus. E aí, meus irmãos e irmãs, Paulo não somente odiava o Senhor Jesus, mas odiava todos aqueles que seguiam a Jesus. Por quê? Para Paulo, Jesus era uma farsa. Para Paulo, Jesus era uma farsa. Para Paulo, Jesus Cristo era um mentiroso. Para Paulo, Jesus Cristo era um louco que se denominava como Deus. Ele rejeitava isso. Ele não podia aceitar, como fariseu que era, dedicado e zeloso a Deus que era, um ensino como este. Por isso que Paulo então perseguia ferozmente a igreja de Jesus. Agora, a questão aqui é a seguinte: esse, sem dúvida alguma, é um passado do qual Paulo não tinha do que se orgulhar, não é? Paulo não se orgulhava daquilo que ele fora. Paulo não se orgulhava e não ficava contando vantagem acerca disto. Um passado ao qual ele não podia se orgulhar, mas também não podia ignorar. Se folheássemos o livro da vida de Paulo, certamente chegaríamos a essas páginas das quais falamos aqui, que é marcada por sangue de cristãos. Nessa página aqui está o sangue de Estevão, primeiro mártir. E Paulo consentia com a sua morte. Um passado vergonhoso, mas não um passado esquecido. Meus queridos, como você lida com o seu passado? Como você lida com a sua história de vida? Como é que você lida com os pecados que você tem consciência que você cometeu? Como é que você lida com a sua própria história? O apóstolo Paulo, ele não ignora o seu passado, a sua história, mas sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele lida com o seu passado sob a ótica da graça. Ele
lida com o seu passado como o ótico desse Deus que é misericordioso, perdoador, e um Deus que perdoa, restaura, nos levanta, nos redime e nos faz prosseguir e caminhar. Paulo conseguia lidar com os fantasmas do passado, porque ele cria naquilo que a palavra de Deus afirmava. E meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos ignorar acerca desta realidade, não podemos ignorar nossa história, nosso passado, mas precisamos aprender a recontá-la, precisamos aprender a olhar para a nossa história de vida na presença de Deus. E aquilo que, à medida que reconhecemos em nossa história, em nosso passado, que foi contra a palavra de Deus, que foi pecaminoso, que não agradou o Senhor, nós precisamos nos arrepender, confessar. Precisamos pedir perdão a Deus e precisamos crer no perdão de Deus. Precisamos também estar seguros de que eu não posso mudar meu passado. Eu não posso ignorar meu passado, mas eu tenho plena certeza e convicção de que Deus perdoou tudo aquilo que no meu passado eu fiz de errado. Eu preciso agora levantar minha cabeça e avançar. Preciso agora levantar minha cabeça e prosseguir. E não me entregar. Não ficar naquele estado de autoflagelo, de autocomiseração. Coitadinho de mim. Não. Mas tenha certeza de um Deus que nos perdoa de uma maneira absoluta. E então o apóstolo Paulo não somente fala que foi perseguidor, passado este da qual ele não tem prazer algum, mas Paulo também vai nos mostrar algo muito especial. Paulo, ele vai, antes de prosseguir, mas só um detalhe eu preciso dizer, Colossenses 3,7, abre aí a sua Bíblia. Como é que Paulo, até mesmo nas cartas que ele escreveu, aqui a carta à igreja de Colossos, ele vai falar sobre o passado. Como que nós precisamos, como cristãos, lidarmos com o passado. Lá em Colossenses 3,7, ele vai dizer o seguinte, quando ele vai falar sobre pecados, nos versículos anteriores, nos versículos posteriores ele vai falar daquilo que nós temos que nos despir, nos renovar. Paulo vai falar o seguinte, nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nestas coisas. Paulo está mostrando o seguinte, no passado todos nós pecamos. No passado todos nós fizemos aquilo que desagradou a Deus. No passado nós fizemos aquilo que foi contra a vontade de Deus, mas seguros do perdão, seguros de que Deus tem uma vida nova em Cristo, e nessa vida prosseguimos e avançamos, nós temos que nos renovar do novo homem, Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta isso de maneira muito clara. Prosseguindo então agora, Paulo não somente fala que ele foi um fariseu irrepreensível, um perseguidor do caminho, mas aí tem algo sublime na história de Paulo, como testemunho que ele usa. Vejamos aí, no versículo 6 a 11, ele vai falar da conversão. E o versículo de número 6, ele vai falar o seguinte, quando porém estava a caminho, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. E aqui Paulo então vai falar da sua conversão, ele vai falar de que ele era então, embora fosse um fariseu, embora fosse um perseguidor, mas agora ele era o que? Convertido. Deus o convertera, Jesus Cristo o converteu. E meus amados irmãos e irmãs, o que é espetacular aqui é que Paulo está mostrando que de fato e de verdade é o próprio Senhor Jesus que apareceu diante dele no caminho, indo para Damasco. E Paulo fala de sua conversão, e aqui é algo espetacular. Então, em sua defesa, Paulo diz que qual era, ele diz a sua conversão. Então, antes de sua conversão, Paulo considerava Jesus uma farsa. Paulo considerava Jesus um homem desprezível. E aqui então nós temos o profundo impacto da conversão. Imagina, aquele que Paulo considerava ser um farsante. Então Paulo vai renunciar tudo para seguir esse homem. Meus amados irmãos e irmãs, é espetacular, é fantástico reconhecermos o quão impactante foi na vida de Paulo esse momento. Nós não temos a dimensão, o quanto foi profundo para Paulo se dar conta que ele estava indo contra o próprio Deus.
Nós não temos dimensão o quanto foi impactante, o quanto foi realmente transformador para Paulo reconhecer que aquele a quem ele amava, na verdade, era aquele a quem ele perseguia. E o grande quebrantamento que houve no coração, na vida de Paulo, quando ele reconheceu que Jesus não era uma farsa, mas que Jesus é o próprio Messias, é o prometido que Deus fez lá em Gênesis 3,15. Que Jesus Cristo é aquele a quem Deus falou a Abraão, aquele a quem Deus falou a Davi. Jesus Cristo é o filho de Davi. Jesus Cristo é de fato Deus encarnado. Então, aquele momento muda a história de Paulo para todo sempre. Paulo não é mais o mesmo. Por quê? Porque houve uma verdadeira conversão. O apóstolo Paulo não foi convencido por palavras, não foi convencido pela emoção, mas ele foi convencido pelo próprio Senhor. Certamente o Espírito Santo de Deus, ali naquele momento, em seu coração, aplicava tudo quanto Jesus lhe dizia. Certamente há uma ação do Deus Trino convertendo Paulo. E queridos irmãos e irmãs, não é à toa que Paulo se transformou um grande servo de Deus, apóstolos, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então aqui nós precisamos reconhecer esse momento espetacular. Abra lá a sua Bíblia em abra lá a sua Bíblia e veja aí o que Paulo diz. Ele vai falar o quê? Então eu disse ao Senhor, versículo 10, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanharam. E é interessante, impressionante observarmos aqui que essa conversão do apóstolo Paulo, esse momento que Paulo tem, é um momento em que ele não está blefando, porque aqueles que com ele estavam, eles também viram aquela luz. Eles ouviram o som, mas não entenderam. Então é importante, meus irmãos, reconhecermos que a conversão do apóstolo Paulo foi algo que realmente não somente afetou a sua vida naquele momento, mas aqueles que estavam próximos a ele, podendo verificar que algo de extraordinário de Deus estava acontecendo. Conversão. Sem conversão não há transformação de vida. Você pode desejar transformação na sua vida, você pode desejar ter uma nova vida, mas essa nova vida só vem por meio da conversão. Não é aderindo uma igreja, não é aderindo o Evangelho que você vai mudar de vida, somente havendo a conversão. E quando nós pensamos na conversão, é a obra do Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos faz de fato ter consciência de nossos pecados diante de Deus, que gera em nossos corações verdadeiro arrependimento, que nos faz prostrar diante do Senhor e clamar por sua misericórdia. Um convertido, preste atenção nisso, ele não tem medo de se posicionar. Um convertido, ele se humilha na presença de Deus, ele se arrepende, ele anseia uma nova vida. E eu pergunto a você, você é convertido? Você verdadeiramente é convertido? Quais são as evidências que você pode nos apresentar em sua vida de que realmente você é um convertido, você é uma nova criatura? Percebam bem, não estamos falando de ser religioso, não estamos falando de desenvolver a sua espiritualidade, estamos falando de uma genuína, de uma verdadeira conversão, que é comprovada por uma vida de obediência à
a palavra de Deus, que é comprovada por uma vida de renúncia. O que você tem renunciado para seguir a Jesus? O que você precisa renunciar? O que Deus tem lhe ordenado e você ainda não tem obedecido e precisa obedecer? Então, quando nós consideramos isso, Paulo está mostrando em sua defesa que ele é um homem transformado, convertido. E não somente isso, mas Paulo também vai falar o que é do seu chamado. É interessante olharmos o texto que logo em seguida, o apóstolo Paulo, observe, ele fala o que no versículo 12? Olha aí. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias. E é interessante perceber que quando Paulo se defende, ele se defende falando do seu chamado, mas o destaque que o apóstolo Paulo dá é a qualidade desse homem. Paulo vai mostrar que Ananias é um homem de boa reputação. Paulo vai mostrar que Ananias era um homem que havia o quê? Conquistado a confiança dos judeus de Damasco. Não era qualquer Zé ninguém, mas era um homem que também era sério em sua fé, em seu relacionamento com Deus, testificando que de fato, de verdade, aquilo que ele diz não é mentira, aquilo que ele diz não pode ser desprezado. E abra lá em Atos 9, 15, 16, por favor. Folheie um pouquinho antes da sua Bíblia. Nós temos aquilo que Deus vai falar a Ananias, aquilo que Ananias precisa dizer a Paulo. E Deus diz assim a Ananias, Jesus fala a Ananias: mas o Senhor lhe disse, versículo 15: vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. É impressionante observarmos que Ananias, ele tem medo de ir a Paulo, porque ele conhece a fama de Paulo. Ananias sabia que Paulo era um fariseu irrepreensível. Ele sabia que ele era um perseguidor contumaz do Evangelho, que queria levar cristãos presos à morte. Ananias tem medo, mas Deus fala que vai, porque ele é chamado. Eu o separei para levar o Evangelho aos gentios. E queridos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, a palavra vai nos dizer aqui, que quando Paulo ele é chamado, o desejo dele é pregar o Evangelho aos judeus. Mas o chamado de Deus para Paulo é ir aos gentios. E quando Paulo então é convertido, e quando Paulo então é transformado, ele imediatamente é batizado. O batismo aqui por imersão, o contexto, o texto nos mostra evidências sobre isso. E observamos nós que Paulo tem uma plena convicção, um pleno desejo de realmente ser uma testemunha de Jesus. Por quê? Observamos uma questão muito importante. Paulo, ele sabia que Deus tinha um alvo para a vida dele. Eu pergunto a você, qual é o chamado de Deus para a sua vida? Para pensar na tua vida aqui hoje. Para que Deus te chamou? Meus amados irmãos e irmãs, muitas das vezes nós vivemos a vida e não temos noção, ou não temos dado atenção para aquilo a qual Deus nos chamou. E pensamos que Deus somente chama aquele que é pastor, ou aquele que há de ser missionário, aquele que irá para terras distantes pregar o Evangelho, mas absolutamente não. Deus chama todos os convertidos. Deus te chama para servi-lo, para cumprir o propósito que Ele tem naquilo que você faz hoje, naquilo que é a sua profissão hoje. Então nós atendemos o chamado de Deus, a profissão que nós exercemos hoje. O que é que você faz no seu trabalho? Qual é a sua profissão? Quais são os seus talentos? Quem são as pessoas com as quais você se relaciona? Essas pessoas, a sua profissão, é aquilo que Deus tem te chamado para cumprir a vontade dEle. Deus chama todos para servi-lo e fazer a diferença onde está, naquilo que executa. E quando pensamos então Paulo se defendendo, ele fala do seu chamado de maneira muito convicta,
bem seguro daquilo para qual Deus me tinha como propósito, mas Paulo, ele vai também falar em sua defesa algo muito sério. Quando Paulo volta para Jerusalém, depois de sua conversão, passados muitos anos, nós já vimos sobre isso nessa série. Olha o versículo 17, olha aí na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz: quando eu fui para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão, vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Percebe? Paulo está conversando com Jesus, está conversando com Deus. Fala: mas Deus, eu não quero sair de Jerusalém, eu quero ficar aqui, eu quero testemunhar do teu evangelho aqui. Por quê? Em Jerusalém, todos sabiam que Paulo era um fariseu irrepreensível. Em Jerusalém, todos sabiam que Paulo perseguia os cristãos e colocava na cadeia e os matava. Em Jerusalém, a fama de Paulo era daquilo melhor que poderia ter entre os fariseus de sua terra. Mas agora ele era convertido. Então, Senhor, eu poderia falar para eles que Jesus é o Messias. Eles sabem da minha seriedade. Eu posso falar para eles a verdade do Evangelho. Eu posso somente testemunhar. A vontade de Paulo era poder naquele momento ali falar aos judeus acerca de Jesus. Mas Deus fala o que? Eles falam o quê? Vaza! Corre! Não quero você aqui. Eu quero que você vá para os gentios. Olha aí, versículo 21. Vai, porque eu te enviarei para longe os gentios, aos gentios. E meus amados irmãos e irmãs, de pronto o apóstolo Paulo obedeceu à vontade dele naquele momento da história, os 12 anos atrás, dentro desse período que ele está aqui, era permanecer em Jerusalém, era testemunhar aos judeus, mas Deus manda: vai embora, não quero você aqui, quero você distante, quero você aos gentios. Paulo obedeceu. Mas observemos, e vocês já sabem disso porque vocês estão acompanhando essa série, Paulo chegava a uma cidade gentílica, uma cidade dos gregos, dos romanos, dos povos daquele tempo, aonde ele ia primeiro pregar o Evangelho. Vocês estão lembrados disso, a estratégia de Paulo. Ele chegava onde? Nas sinagogas. Ele obedeceu a Deus. Lembra que no chamado Deus falou: assim vai ser aos gentios, aos reis e israelitas? Ele está desobedecendo? Não, está obedecendo cabalmente o que Deus mandou, de maneira total. Mas ele chega a uma cidade gentílica, ele procura a sinagoga, fala que Jesus é o Messias, é apedrejado e vai para os gentios anunciar o Evangelho. Irmãos, é extraordinário isso. Isso é uma evidência de conversão. Isso é uma evidência de um homem que verdadeiramente nasceu de novo. Não há preço, não há custo, seja o que for, está pronto a fazer por causa de Jesus. Ele obedeceu, não ficou em Jerusalém, embora ele o quisesse. E quantos anos se passaram da conversão de Paulo até esse dia, 2 de julho de 57? Sabe quantos anos se passaram, irmãos? 22 anos. Paulo foi convertido no verão do ano 35, em caminho de Damasco. 22 anos depois ele está lá em Jerusalém, na 5ª viagem dele para Jerusalém. E ali diante dos judeus, quase que indo para a forca, apedrejado. O apóstolo Paulo está 22 anos depois testemunhando a todos ali em Jerusalém de maneira clara: Jesus é o Messias, Jesus é o prometido, Jesus é o ungido, Jesus é o Salvador, Jesus é o único Salvador. Coloquem a esperança de vocês em Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, Paulo cumpriu o seu chamado, mas ele cumpre o seu chamado de maneira belíssima. Aí dá para nós entendermos uma questão muito importante, que quando Paulo então ele
diz o seu desejo para testemunhar aos judeus. Os judeus sabiam bem da conversão de Paulo. Paulo desejava testemunhar aos judeus, não é? Mas é o que nós temos, o apóstolo Paulo. Ele, após esse momento de testemunho, passado 22 anos, ele é o quê? Rejeitado. Vocês conseguem agora entender por que Paulo foi rejeitado? Entendem? Entendem por que os judeus rejeitam Paulo de uma maneira tão feroz? Na verdade, eles não estavam rejeitando Paulo, estavam rejeitando Jesus. O mesmo ódio que Paulo tinha contra Jesus antes de sua conversão, a mesma disposição de Paulo para perseguir e matar os cristãos, esse mesmo ódio, essa mesma disposição de eliminar quem cria em Jesus era a mesma dos judeus, que rejeitavam Jesus, o Messias. Então, meus amados irmãos, que sentimentos gerou no coração dos judeus? De revolta. É um absurdo. É um absurdo dizer que Jesus é o Messias. É um absurdo, é inconcebível que há 22 anos esse cabra, esse homem chamado Paulo, que traiu o judaísmo, que traiu o nosso povo, permaneça vivo. Nós não queremos que esse homem permaneça vivo, porque ele está falando essa coisa insana, profana, que Jesus é o Messias. Vamos matar esse homem, porque esse homem não merece mais viver. Ele não merece mais viver. Meus queridos, o que nós precisamos compreender com Paulo em sua defesa, olha aí no versículo 22 da sua Bíblia, a reação do povo. Eles os escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz e disseram: tira do mundo este homem, porque ele não pode viver. Então gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sob chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Entendem por que de tudo isso? E aqui é algo especial para nós. Nós não podemos esconder a nossa fé. Paulo nunca escondeu a sua fé em Cristo Jesus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Paulo nunca deixou de afirmar que Jesus é o Messias, o único Senhor e Salvador, a única a quem devemos prestar culto, a única a quem devemos adorar, o Deus Trino, Jesus, o Senhor, o Salvador. Esconder a fé. Será que nós fazemos isso? Não nos posicionarmos como crentes no Senhor Jesus? Nós não podemos nos calar contra a verdade do Evangelho da salvação. Meus irmãos, como igreja, nós temos o alvo, o desafio. Precisamos olhar para cada pessoa em Pompeia que ainda não crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Nós precisamos testemunhar de nossa fé, testemunhar do Evangelho da salvação. Que nossa vida seja o nosso maior testemunho, em palavras, em ações e atitudes. Precisamos sim proclamar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e aqueles que rejeitam Jesus, aqueles que não submetem ao Senhor Jesus, estão debaixo da ira de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que se posicione, que testemunhe. Todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho, todos, sem distinção. E Paulo então aqui, na sua defesa, ele vai ter algo ainda a nos ensinar. Paulo é um homem extremamente sensato. Paulo não é um masoquista. Paulo não é um homem que encontra prazer no sofrimento. Mas Paulo é um homem extremamente sensato. Até então ele estava se direcionando aos judeus. Ele falou toda uma linguagem direcionada aos judeus. Agora, correndo risco de morte,
o capitão, o comandante, o leva para a fortaleza, onde estavam as autoridades romanas. Ali a autoridade romana manda chicotear Paulo, mas aí Paulo age de maneira muito sensata, ou seja, em sua defesa, Paulo evoca a sua cidadania romana. Os romanos, queridos, estavam nem aí para a fé de Paulo. Os romanos não estavam nem se importando com aquilo que Paulo cria ou deixava de crer. Aliás, para os romanos havia uma série de divindades, eles eram politeístas, eles adoravam falsos deuses, adoravam imagens, eles adoravam a todo tipo de expressão de fé, tudo aquilo que dizia que era Deus, eles estavam prontos a adorar. Eles estavam nem aí para aquilo que Paulo acreditava, não se importavam com Paulo, com os judeus. Os romanos só queriam uma coisa ali, paz social. Não era bom para a autoridade romana chegar ao ouvido de Roma que estava havendo um motim lá em Jerusalém, confusão. Eles queriam manter a paz social, custe o que custar. Então é o seguinte, eles vão cessar o problema. Quem está causando o problema é Paulo? Então vamos acabar com esse cara. Acabou o problema. Mas como que Paulo se defende? Sua cidadania romana. E é impressionante quando Paulo se posiciona de maneira sensata, apresentando que ele é um cidadão romano legítimo. Amados irmãos e irmãs, o temor dos romanos, ao saber que Paulo ele era romano, por direito de nascimento, foi notório. Todos ficaram com muito medo. Até a própria autoridade ali, o comandante, ele fala: olha, eu sou cidadão romano porque eu paguei por isso, eu comprei meu direito de cidadania romana, green card, né? Ele comprou esse direito de cidadania. Mas Paulo fala: eu não comprei, eu sou meu direito de nascimento, eu sou legítimo. Sensatez. O apóstolo Paulo é um homem que se posiciona de maneira sensata. Ele não cede à pressão. Ele é um homem que age com inteligência. Ele é um homem que age com sabedoria. O que nós precisamos aprender, meus amados irmãos, é nos posicionarmos nesse mundo. Posicione-se diante das pessoas. Quantas das vezes nós somos Maria, vai com as outras. Temos medo de tomar posição e tomamos a forma do meio que estamos. Temos medo de falar verdade e nos calamos. Nós precisamos saber quem nós somos, posicionar-se. O que eu sou? Quem eu sou em Cristo Jesus? Por que é que eu creio? Qual é a minha fé? Quais são os valores da minha vida? Quais são as minhas convicções de vida? Uma pessoa que segue ao Senhor Jesus é uma pessoa que precisa ter um posicionamento claro e convicto daquilo que ele é, daquilo que ele crê, daquilo que ele valoriza, daquilo que realmente se estabelece para ele como uma base inabalável que ele não vai abrir mão, mesmo que perca, mesmo que seja debochado, mesmo que leve prejuízo. Se posicione. Não seja um crente instável. Seja uma pessoa que sabe realmente se colocar na postura que Deus lhe colocou em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo se defende de uma maneira excelente. Em sua defesa, o apóstolo Paulo diz que nunca brincou com as coisas de Deus. Em sua defesa, o apóstolo Paulo mostrou que o seu passado era sombrio, que havia coisas vergonhosas no seu passado, a qual ele não se orgulhava, que ele era totalmente contrário à fé cristã. Em sua defesa, o apóstolo Paulo fala de sua conversão. O apóstolo Paulo fala de seu chamado. Ele fala do seu desejo de testemunhar do Evangelho aos judeus, mesmo que ele fosse morto por causa disso. Ele age de maneira sensata, evocando a sua cidadania romana. Meus amados irmãos e irmãs, o testemunho de vida, como você vive a sua vida, é a sua maior defesa. A sua postura, aquilo que você é.
as decisões que você toma, a maneira como você age, a maneira como você se posiciona diante das situações da vida é a sua maior defesa. Nós precisamos, como povo de Deus, compreender que o testemunho de vida, ele é fundamental. Portanto, há 6 áreas que Deus quer usar em nossas vidas. Deus quer usar as suas competências, as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você aprendeu ao longo de sua vida. Deus, ele quer que você aprenda a recontar a sua história. Deus quer que nós aprendamos a olhar para a nossa história de vida sob a ótica da graça. Deus quer, meus amados irmãos e irmãs, que nós nos posicionemos verdadeiramente como pessoas que são convertidas pelo Espírito Santo, pessoas que verdadeiramente creem na palavra, que são discípulos de Jesus, pessoas que têm um chamado ministerial para servir no meu local de trabalho, na minha igreja, com os dons e talentos que Deus me deu, pessoas que têm um testemunho corajoso do Evangelho, pessoas que se posicionam diante das pessoas. Precisamos disso. Uma defesa por excelência. Que nós possamos viver uma vida por excelência. Que a sua história de vida seja para a glória de Deus. Que os seus pecados do passado sejam verdadeiramente confessados, abandonados, e você viva uma nova vida para a glória de Deus. Não viva preso ao seu passado, mas viva uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar esse momento. Quero convidá-lo a fechar seus olhos. É um momento de você tomar uma decisão. Você precisa tomar sua decisão diante de Deus, diante da igreja de Deus. Você que ainda não é convertido, mas tem sido nessa noite impactado, tem ouvido a voz de Deus e reconhecendo que você precisa se posicionar. Eu quero desafiar em nome de Jesus. Confesse a Deus seus pecados, arrependa-se, creia em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E você que já crê em Jesus, mas tem uma vida cristã vergonhosa, mau testemunho, arrependa-se, peça perdão a Deus, se posicione. Não viva como um crente em cima do mundo. Pai querido, em Tua presença, Deus, estamos essa noite.